Olá pessoal, meu nome é Saulo Rodrigues, sou professor de ciências e hoje iremos fazer a correção do material sobre ondas eletromagnéticas. A princípio, é importante a gente lembrar um pouco sobre o conceito de ondas eletromagnéticas, que são ondas que se propagam no ar e no vácuo sobre altas velocidades, equivalente a 300 km por segundo. Essas ondas são resultados da liberação de energia de fontes elétricas e magnéticas das partículas, certo? Como primeiro ponto, como primeiro exercício aqui da apostila, temos que sistematizar as figuras que estão cada uma contendo órgãos que emitem essas ondas eletromagnéticas, tá? Então, eles estão organizados aqui de maneira misturada e a nossa primeira função é organizá-los de acordo com o tipo de onda que atua sobre ele. É importante a gente estar ciente que o que define os tipos de onda, né, a característica que define cada tipo dessa onda é a sua frequência, que é o tipo de oscilações que ela faz no tempo de 1 segundo, né, e o comprimento. O comprimento dessa onda, a gente pode definir esse comprimento como a distância entre uma extremidade e outra. Se liga aqui, ó. A distância dessa extremidade para essa é o comprimento dessa onda. Note que existem ondas de longos comprimentos e ondas de baixos comprimentos. Essa faixa aqui se chama espectro eletromagnético. Ele serve para a gente colocar as ondas na sua forma crescente, né? De que maneira? As ondas de longo comprimento e de baixa frequência vai percorrendo, né? Vai tendo uma variedade de onda, vai tendo suas mudanças, até chegar aqui na onda de grandes frequências, né? De muita frequência, de grandes oscilações por segundo e de baixo comprimento. Então agora, a gente tem aqui as figurinhas colocadas na sua ordem correta. Cada figurinha dessa aqui corresponde a um tipo de onda que atua sobre ela, né? E aqui está basicamente a característica, como acontece a sua frequência e o seu comprimento. Então a gente começa com as ondas de rádio, AM, certo? Que são conhecidas também como ondas de radiofrequência, bastante utilizadas na comunicação. E essas ondas, elas têm um comprimento muito longo e uma frequência baixa. Logo em seguida, vem aí as ondas micro-ondas, também utilizadas em radares, em satélites, pelo fato de, como elas têm uma frequência um pouco maior que a frequência das ondas de rádio, então elas têm a capacidade de carregar mais informação. Então, existem alguns satélites, alguns radares, que utilizam esses tipos de onda para emitir os seus sinais, né? Para transmitir as suas mensagens, digamos assim. As ondas micro-ondas também, elas são utilizadas naquele forninho micro-ondas que a gente usa para cozinhar, para esquentar alguma comida, né? Isso porque as ondas micro-ondas, elas têm a capacidade de agitar as moléculas de água no alimento, fazendo com que eles entrem no estado de fervura. Logo em seguida, ondas com um pouquinho mais de frequência que as ondas micro-ondas, a gente colocou aqui o controle remoto. Então, quando a gente utiliza o controle remoto para mudar de canal, sintonizar alguma coisa na televisão da gente, é as ondas infravermelhas que estão atuando ali. Então, as ondas infravermelhas, elas são utilizadas tanto no controle remoto, como também a partir da emissão de calor. Os órgãos que emitem calor, né, todos os objetos que têm a capacidade de emitir calor, eles emitem infravermelho. Então, no caso, nós, seres humanos, estamos emitindo ondas de infravermelho porque produzimos calor. Inclusive, essas ondas elas são utilizadas em alguns exames para saber as temperaturas do nosso corpo, né, para ver se está tudo ok. Porque, às vezes, quando acontece um caso de inflamação, aquela região onde a inflamação está localizada está um pouco mais quente. Então, as ondas infravermelhas vai mostrar que aquela região está um pouco mais quente e deve ter algum probleminha ali na sua saúde, né? Isso é chamado de fototérmica ou radiotérmica. Logo em seguida, a gente coloca aqui a lâmpada, né? A luz que ilumina aí a gente, né? Não deixa a gente aí na escuridão. Essa luz é o único tipo de ondas eletromagnéticas que são perceptíveis aos nossos olhos. Isso acontece porque a retina ela tem a capacidade de
captar as frequências desse tipo de onda eletromagnética. Então aqui tem esse desenhozinho do arco-íris, e se lembra, tá? Esse arco-íris aqui, ele tá as cores bem divididas, bem divididinhas aqui, mas se lembra que existem várias tonalidades de vermelho, de laranja, de amarelo e por aí vai. Mas isso aqui serve para a gente entender que as ondas de luz de baixa frequência, ela se manifesta na cor vermelha e vai mudando as suas frequências, cada uma numa tonalidade diferente, até chegar aqui na cor violeta, né, que são as ondas de luz que têm maior frequência. Logo após, a gente coloca aqui, ó, a figurinha do Sol. O Sol, ele emite aí radiações ultravioletas, tá? Essa radiação ultravioleta, ela traz um pouquinho, chama um pouquinho a atenção da gente, porque embora seja importante, seja legal tomar um sol, sair com os amigos, estar aí na rua, no sol quente, tudo bem, mas é importante a gente utilizar um protetor solar para proteger a nossa pele, porque essas ondas de ultravioleta, né, essas radiações ultravioletas, elas podem trazer algum dano à nossa pele, porque a partir daqui, quando essas ondas elas começam a aumentar a sua frequência, veja que as oscilações elas ficam cada vez mais juntas, né? Quando elas começam a ter a frequência maior, elas começam a ser chamadas também de radiações ionizantes, que são aqueles tipos de radiação que podem trazer algum tipo de dano para a nossa saúde, porque a agitação, a sua energia, a frequência é tão grande que a emissão de energia é alta. Então, isso provoca, né? Isso faz com que essa energia ela tenha a capacidade de arrancar elétrons ou moléculas do material que está sendo irradiado. Então, é muito importante a gente ter essa ideia aí das ondas de alta frequência. Logo em seguida, a gente colocou aqui, ó, o aparelho de radiografia, que é aquele aparelho utilizado lá quando você está andando de bicicleta, caiu, quebrou o pé. Então, vai para o hospital, faz um exame de radiografia para ver se tem alguma fratura, né? E como o próprio nome já diz, raio-x. Então, são as ondas eletromagnéticas de raio-x que auxiliam aí no processo desse diagnóstico. Por fim, a gente tem os raios gama, né, a radiação gama, radiação de alta frequência, extremamente perigosíssima, que é utilizada em elementos radioativos. Então, no processo de fissão nuclear, de produção de bomba nuclear, então tem aí a ocorrência de radiação gama. Lembrando também que esse tipo de radiação ela tem seus benefícios, tá? Ela pode ser utilizada também na medicina, e isso é algo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Passando para o próximo, para a próxima pergunta, né, para a próxima questão, a gente pede que vocês sistemizem aí no caderno de vocês. Pega aí o caderninho, anota aí algumas situações em que vocês tiveram contato com algum tipo de radiação, seja ela de qualquer tipo. Certo? Eu vou colocar aqui, isso é uma questão, na verdade, bastante pessoal, porque depende da rotina de cada um. Mas eu vou colocar aqui algumas situações que são comuns de acontecer, e caso você tenha anotado no seu caderno, uma outra situação diferente das que eu citei aqui, deixa aí que vai ser maravilhoso a gente compartilhar no momento futuro, tá? Então, primeiramente, você pode colocar aí que ao utilizar o seu aparelho de TV, ao mexer no celular, ao ligar o rádio, por exemplo, você está tendo contato com ondas de rádio. Você pode também citar que quando você está configurando a sua televisão, você pegou lá o controle, foi configurar a televisão, você está tendo contato com ondas de infravermelho. Outra situação que você pode colocar aí, né, sistemizar aí, é quando a gente acorda durante a noite, né? A gente está dormindo, bateu aquela vontade de ir no banheiro, aquela sede, então a gente se levantou, acendeu a luz. Ninguém vai estar andando no escuro em casa, né? Então, acendeu a luz e a partir desse momento a gente está entrando em contato com radiações de luz visível. Você pode também citar aquele momento da praia, né? Aquele passeio que você fez à praia, aquele passeio com seus amigos no parque, tomou um solzinho, aquele momento de lazer, certo?
E nesse momento aí, né, exposto ao sol, você está tendo contato com radiação ultravioleta. E aí não esquece de colocar o protetor solar para depois não estar todo queimado, dando trabalho, né? Então passa aí o protetor solar, porque essa radiação, ela realmente pode causar algumas queimaduras, algum tipo de insolação. Então é muito legal tomar sol, ele estimula aí o nosso corpo a produzir vitamina D, mas tem que ter os seus devidos cuidados. Você pode também colocar, né, caso você tenha sofrido algum incidente, por exemplo, ter caído, fraturou uma mão, fraturou um pé, e foi submetido ao exame de raio-x, você também pode colocar essa situação, né? E também relatar que lá no momento, quando você vai fazer esse tipo de exame, o profissional de radiologia ele te dá um colete de chumbo, né? E ele também se dirige para uma sala restrita, toda isolada, também tem chumbo na parede daquela sala. E isso aí são medidas que devem ser tomadas para que as pessoas que estejam ali naquele ambiente não venham ficar em total exposição com as radiações de raio-x. Seguindo para o próximo, para o terceiro Systemize, né, a gente traz aí uma breve discussão. Então, com base nesse material que você tem aí em casa, nas pesquisas que você está fazendo, a gente pede que você coloque aí a sua ideia, sua opinião sobre um assunto que com certeza alguém já veio falar com você. Então, provavelmente alguém da sua família, algum colega já chegou para você e disse assim, fulano, faz mal tu tá com o celular o tempo todo. Esse celular aí tem radiação e essa radiação vai trazer algum dano para a tua saúde, né? Então, com base nesses pensamentos aí, nessa ideia, a gente colocou aqui uma questão que diz o seguinte: os cientistas não chegaram a um consenso sobre o perigo real de exposição dos seres humanos aos celulares. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Então, coloca aí a tua opinião sobre esse assunto aí no teu caderno, né? E se liga aqui no que eu vou dizer agora e compara para ver se as ideias da gente estão conectando. Mas a resposta, a verdade, é que a comunidade científica ainda não chegou no consenso sobre esse assunto. Eles não têm assim uma ideia determinada para dizer se realmente faz mal ou se realmente não faz. O que acontece é que existem alguns cientistas ou pesquisadores que defendem a ideia, que defendem a existência de um determinado perigo, né, dessa radiação que é emitida para os celulares. Já existe uma outra parcela de cientistas que dizem que não há perigo nenhum, que está totalmente tranquilo você utilizar esse tipo de aparelho e essa radiação que é emitida para ele constantemente não vai fazer mal à sua saúde. Então, isso é um assunto ainda totalmente em aberto, mas, pelo menos, a gente sabe que as ondas de rádio que são utilizadas para a comunicação não são radiações ionizantes. Elas não estão dentro daquelas radiações que causam um perigo maior à nossa saúde, pelo fato de ter altas frequências e ter a capacidade de arrancar elétrons e moléculas dos átomos das estruturas atômicas presentes ali naquele ambiente. Ela não está dentro desse grupo. Mas se existe um problema secundário aí, né, se existe algum outro problema que pode ser causado por essa radiação, isso aí é um assunto em aberto. A comunidade científica ainda está discutindo sobre isso. Tá? Seguindo para o material da segunda semana, ele está falando um pouco sobre transmissão e recepção de som e imagem. Então, você tem aí alguns textos que estão falando basicamente sobre os aparelhos de comunicação, os tipos de onda de rádio e como toda a informação, como acontece para captar toda aquela informação e fazer com que essa informação chegue aí na sua casa, né, em forma de som e em forma de imagem. Mas temos aí um breve questionáriozinho com 4 questões e a gente agora vai debater um pouco, vai responder essas questões agora, tá certo? Primeiro, a primeira questão diz o seguinte: em sua cidade ou nas proximidades da sua cidade existem antenas de rádio? E a resposta é sim. Aqui em Caruaru existe sim antenas de rádio, tá? Inclusive eu coloquei aqui a foto do Morro São Francisco, né? Bastante conhecido, fica lá no desculpa pessoal, Morro Bom Jesus, presente no São Francisco, no bairro São Francisco. Já estou aqui variando as ideias.
E se você já foi lá no morro, já olhou lá para cima do morro, você já percebeu essas torres aqui. Essas torres, elas são as antenas de transmissão que faz aí a cobertura de sinal naquela região, tá? A segunda questão diz o seguinte: você sabe que tipo de informação pode ser transmitida por essas antenas? Então, as antenas, elas podem ser utilizadas tanto para emitir quanto para receber sinais eletromagnéticos. Inicialmente, essas antenas eram só utilizadas para rádio e televisão. Mas agora, com o aumento do mercado e do uso de celulares e de internet, essas antenas também estão sendo utilizadas para esse tipo de tecnologia. A terceira questão diz: quais vantagens, para a humanidade esse tipo de tecnologia trouxe? A principal vantagem é que é um tipo de tecnologia que possui um grande alcance, podendo ser utilizada para transmitir ou receber informações de lugares geometricamente distantes, além de possuir um baixo custo. Então, a gente sabe que a comunicação hoje em dia, seja de rádio, seja de TV, seja via celular, ela acontece entre a conexão de dois aparelhos que não estão ali próximos fisicamente, Então, tenha lá a torre emissora de telefonia ou a torre emissora de rádio e esse sinal ele precisa chegar na sua casa. Então, para acontecer essa dinâmica, precisa aí do uso das antenas, e precisa também dessa grande adaptação aí dessas ondas de rádio, dessas ondas de comunicação, que vão se propagar pelo espaço, levando aí essas informações. Então, tem que ter um ponto emissor e um ponto receptor. Então, isso facilitou muito a vida de muitas pessoas, trouxe como enorme benefício essa questão de poder transmitir ou receber imagens de lugares geometricamente distantes, certo? E ainda possui um baixo custo. E agora, com a popularização desses materiais, desses aparelhos eletrônicos, então acaba sendo indispensável essa utilização desse tipo de ondas. A quarta questão, ela diz o seguinte: na sua avaliação, o que acontece ao ajustar o botão de sintonia do rádio? O que acontece é que quando acionamos o botão sintonizador, fazemos com que a frequência da recepção do rádio se torne igual à frequência de emissão da estação desejada. Então, é basicamente o que eu acabei de falar. São dois pontos que estão distintos, São dois pontos que estão distantes fisicamente. Então, precisa de um ponto, um órgão emissor, transportando toda essa frequência de ondas eletromagnéticas até esse ponto receptor. Pode ser na sua casa ou, no caso de um celular, você aqui na sua casa falando com uma pessoa lá no sudeste, lá no norte. Então, precisa aí dessa ligação, dessas ondas eletromagnéticas se propagando aí para levar essa informação de longas distâncias. Em seguida, a gente vem sistemizar os tipos de ondas, que estão dentro do espectro de ondas de rádio. Então, primeiramente, cuidado para não se complicar, Ao olhar aqui, frequências extremamente altas. Espera aí, frequências extremamente altas não são aquelas radiações, raio-x, raio-gama. Não. Aquilo ali é outro tipo de onda eletromagnética. Se liga que aqui a gente está falando de ondas utilizadas para comunicação. E as ondas que são utilizadas para comunicação são as ondas de rádio, as ondas de radiofrequência. Então, existem as ondas que são de longos comprimentos, de comprimentos maiores, e existem também as ondas de rádio com umas frequências mais altas, Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai analisar aqui. Então, vejam só, as ondas extremamente longas, elas são utilizadas em linhas de transmissão e utilidades domésticas. As ondas de rádio muito longas, elas são utilizadas para serviço de radionavegação. As ondas de rádio longas, elas são utilizadas para serviços marítimos. As ondas médias,
em estação de rádio AM e chamadas de emergência. As ondas curtas, elas são utilizadas para radioamadores. As ondas de frequência muito altas é utilizada na TV aberta, rádio FM e microfone sem fio e telefonia sem fio. As ondas de frequência ultra altas são utilizadas em TV de UHF, GPS e telefonia móvel celular. As ondas de rádio de frequências super altas são utilizadas na comunicação via satélite e radar, e as ondas de rádio de frequências extremamente altas são utilizadas em satélites e radar veicular. Então é importante a gente estar atento a essa situação, porque tudo isso aqui está ligado ao processo de comunicação. Então essas ondas eletromagnéticas de rádio, né, elas têm a sua variação de frequência também, saindo da mais longa, de frequências longas a frequências mais altas, tá? Frequências baixas, melhor dizendo, frequências baixas para frequências mais altas. E perceba que, dentro do ramo da comunicação, cada frequência determina um tipo de serviço, de uma utilidade diferente. Então, alguns serviços restritos, como telefonia, serviços marítimos, por exemplo, fazer uma ligação para uma delegacia, tudo isso aí depende de frequências diferentes. Cada frequência vai ter uma utilidade diferente e isso permite com que não tenha tantas interferências, certo? Outra ideia que a gente pode ter aqui é que quando a gente fala que as ondas longas são utilizadas em serviços marítimos, né, você pode pensar assim, como é que o pessoal dentro de um submarino ele se comunica, né? Então, as ondas de rádio, por elas terem um comprimento muito longo, elas têm aquela capacidade de se propagar de forma bem legal dentro da água. Então, essa informação ela vai chegar até lá. Ok? Com isso, a gente encerra a nossa primeira aula, tá? Deixo aqui um até breve, um grande abraço, um cheiro e até a próxima.